Como é bom a gente vir na celebração. Como é bom a gente ouvir uma mensagem. Eu tenho prestado atenção nas mensagens, ultimamente meditado sobre elas. E as mensagens dos 10 mandamentos que o Michel tem passado aqui para nós, falta ainda a 10ª, eu perdi a 9ª. Eu não sei se já está no site, mas eu quero ouvir. E foram muito importantes, porque para mim os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, no Velho Testamento, era simplesmente alguns assim: não matar, não adulterar, não roubar, não. Mas não é só isso. É muito mais do que isso, né? E um dos primeiros mandamentos que fala aí é não adorar outros deuses. Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então é para amar somente um Deus, amor ao Deus eterno. Depois, lá por 6, 7, 8, 9 e 10, daí fala assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dar falso testemunho, não cobiçarás. Parece fácil, parece simples, né? Esses são os mandamentos, segundo o próprio Michel, mandamentos sociais para o povo daquela época, que eram tão pecadores e tão maldosos quanto os de hoje. Eles não eram diferentes dos de hoje. Eles faziam todas essas barbaridades como são feitas hoje, né? Mas, no Novo Testamento, Jesus foi perguntado, foi indagado a respeito de qual seria o maior mandamento. E aí Jesus respondeu. Quem é que sabe o que Jesus respondeu? Todos sabem? Jesus disse: o primeiro e maior mandamento, que está lá em Marcos, está em vários evangelhos, falou: é este: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo maior é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou em João 13:34, Jesus diz assim: ama o teu próximo como eu o amei. Ou como em algumas traduções, como eu vos amei. E aí eu fiquei analisando sobre essas questões, pensando sobre esses mandamentos, e cheguei a uma conclusão: como não matar nesse mundo? Cara, tem que sair por aí matando, se tu vai ver. Tem muita gente que apronta, pede para morrer. Como não matar as pessoas desse mundo? Quantas vezes na hora da ira, da raiva, a gente já pensou assim: como aceitar os corruptos, os políticos? Tem alguns bons, né? Mas como aceitar os políticos corruptos nos dias de hoje, que seria para não roubar, não furtar? Esse seria o mandamento. Aí eu faço uma análise mais profunda: como aceitar a imoralidade? Hoje nós vivemos num país imoral, não só na área sexual, em todas as áreas. Nós vivemos num país imoral, onde o ser humano não faz questão de ter uma educação, de ter um caráter aprovado, se tem alguém vendo ou não, se tem alguém que não concorda. Pelo contrário, tem muita gente que faz questão de ser imoral para chamar a atenção, para ser visto, para ser destaque, até mesmo na televisão, em jornais. Como aceitar o descaso dos dias de hoje? Como é que você consegue ouvir pessoas que foram injustiçadas, pessoas que passaram necessidade, passaram fome, porque a aposentadoria daquela senhora velhinha, doente, foi para um militar, ou para um deputado, ou para alguém de alguma família que já estava morto, inclusive, que alguém estava recebendo lá 30, 40 mil reais por mês, porque alguém conseguiu desviar. E aí pessoas doentes, senhoras, às vezes no interior, que não tem recurso nenhum, não conseguem ter uma aposentadoria porque não contribuíram, porque não pagaram o NPS, ou porque perderam o talão de notas lá, modelo 15, sei lá o que, daí não tem como provar que tem direito à aposentadoria. Muita gente, a gente que não conhece,
A gente que não sabe. Mas tem muita gente nessa situação que hoje o INSS de uns anos para cá tem passado um pente fino, não tem encostado pessoas que precisam ser encostadas, não tem dado aposentadoria para quem precisa por causa dos rombos e dos desvios dessas pessoas espertas, segundo o próprio entendimento delas, né? Isso é o descaso. Para você ter uma ideia, você acorda de manhã e liga a Rádio Gaúcha, qualquer rádio que fala de notícia, né? Aí você fala e você ouve que lá no Conceição, lá não sei aonde, morreu uma pessoa porque não tinha UTI, porque faltou médico, porque a ambulância chegou atrasada. A criança nasceu e também morreu porque não tinha ninguém para atender, ou porque a UTI da criança, né, o Natal, que sei lá que fala, estava ocupada, não tinha vaga. Aí depois você ouve um pouco mais a notícia de futebol, daí tantos milhões, tanto dinheiro nos estádios, tanto dinheiro em tanta coisa. Aí você continua, no mesmo dia, você vai ouvindo mais barbaridades, pessoas em situações precárias. Aí você ouve que aconteceu um acidente na estrada porque o carro caiu a metade dentro do buraco, sobrou só a metade e o caminhão veio, passou por cima e não viu. Porque é um descaso com a estrada. Aí o fulano foi morto na porta de casa porque não tem segurança. Ou no banco porque foi lá, né, o aposentado para sacar o dinheirinho lá, velhinho, e aí chegou o espertalhão de moto, de capacete, para todo mundo aí, entrega o dinheiro. E aí a pessoa meio surda, de idade, não viu, o quê? Pau! Morre. Isso é o descaso. Aí se você completar o dia, você liga a Voz do Brasil às 7 horas. Daí você ouve lá, foi deflagrado, né, Anaconda, o Lava Jato, o não sei o quê, e foi tantos milhões desviados da Petrobras, tantos milhões da Vale do Rio Doce, tantos milhões da ponte do não sei o quê. Uma vez uma pessoa me contou uma historinha que o Maluf foi fazer um comício lá em São Paulo, no interior. Aí ele começou, e é porque aqui eu vou construir as pontes, porque vocês vão ver o que eu vou fazer. Daí o assessor disse, Maluf, doutor, aqui nesse município não tem rio. Não tem problema, primeiro a gente faz as pontes, depois os rios a gente dá um jeito. Os políticos, eles são assim. Eles não estão preocupados com o povo. Então, é difícil amar e aceitar pessoas assim, como está dizendo Jesus. O Tiago falou aqui e deu uma explicação do que é as religiões lá na Tailândia. O que é o budismo, islamismo e todas as outras, né? E o cristianismo é o mais miserável, para se dizer, né? 2,2%. Porque as pessoas não têm amor a Deus. Porque as pessoas não têm amor umas às outras. Porque eu tenho certeza que esses 2,2% de cristão, ainda tem muitos que estão lá de braços cruzados. Tem muitos que têm que sair daqui do Brasil ou de outros países para ir lá falar do Evangelho. Tem muitos que ainda podiam fazer alguma coisa lá. Então, falta realmente esse amor entre pessoas, esse amor que Jesus fala. Amor ao próximo e amor a Deus. Vamos abrir Mateus capítulo 5. Vamos fazer uma oração antes. Senhor Jesus, queremos nos entregar a Ti. Pedir que Tu, Senhor, quebrante o nosso coração, nos dê um pouco de humildade, Senhor, para compreender o que a Tua palavra diz. Para compreender qual é o significado da vida aqui na terra. Como o Tiago falou, que estamos aqui de passagem, não somos cidadãos da terra. Estamos aqui para aprender, para tentar ser o mais próximos de Cristo, ser parecidos com Cristo. Peço que Tu abra a nossa mente, o nosso coração nesse momento para compreender o que a Tua palavra diz a esse respeito. No nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém, Senhor. Então, Mateus 5, eu quero ler só, depois eu vou para um texto um pouquinho maior. Mateus 5, o que fala sobre o homicídio, versículo 21 e 22. Então diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. O 22, mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quer dizer, lá era para não matar. Hoje,
você não pode nem pensar em matar, porque você já está pecando. Já é como se tivesse matado. Sobre adultério, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha o que Jesus está falando aqui. Ele está falando direto ao nosso coração. Ele não está falando da atitude de adulterar, da atitude de matar. Ele está falando ao meu coração, ao seu coração. Se você pensou em fazer, você já pecou. Já considere feito. Aí, eu tenho um texto aqui que é um pouquinho mais difícil do que esse. Mas vamos ter que ouvir. Versículo 43 de Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu amigo. Isso era lá no passado. Mas eu lhes digo, amem os seus amigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos, até os pecadores fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Agora, se eu perguntar para vocês, como é que podemos amar os inimigos? Eu acho que a gente vai pensar assim, é impossível. É impossível a gente amar uma pessoa má. É impossível amar um bandido. Aqueles radicais que vão no colégio e matam 10, 12 crianças, jovens, adolescentes. É difícil a gente amar os inimigos. A grande questão é se nós conseguíssemos amar os inimigos, como demonstrar esse amor? Como é que eu posso demonstrar amor para essas pessoas? Você já pensou? Só tem um jeito de demonstrar amor a qualquer pessoa, mas aos inimigos. É aceitar, perdoar e orar por essas pessoas. É o que diz ali. Orem, amem os seus inimigos, orem por eles. É a única forma de a gente demonstrar amor por pessoas, é perdoar, é aceitar elas, é pedir perdão. Esse é o amor verdadeiro. Você quer saber quanto você ama? Faz um teste. Pensa aí na tua cabeça quanto você perdoa, quanto você pede perdão. Eu vou dar um exemplo aqui, vou dar um chute na canela do Eduardo, vamos ver se ele me perdoa. Pode ser? É difícil, né? É difícil ou é impossível? O que vocês acham? É impossível? Humanamente é impossível. Mas por incrível que pareça, humanamente teve um que conseguiu amar e perdoar. Em carne. Jesus fez isso. Jesus perdoou todos aqueles bárbaros que bateram nele. Jesus perdoou as prostitutas. Jesus perdoou os políticos da época, os cobradores de imposto. Jesus perdoou os ladrões que foram crucificados com ele. Jesus perdoou a mim antes mesmo de eu nascer. Há 2000 anos atrás, Jesus perdoou você. Melhor, Ele amou a mim. Ele nem me conhecia. Ele amou todos nós e perdoou nós. Será que nós era diferente desses que eu falei antes? Eu já roubei. Eu antes de conhecer a Cristo, de vez em quando eu aprontava. Normal. Eu já fiz tanta coisa errada. E Jesus me amou mesmo assim. Esse é o verdadeiro amor. Agora, e entre nós, os de dentro? Como é que é o amor entre nós, os de dentro? Como é que é o amor entre marido e mulher, famílias? Será que eu perdoo a minha esposa diariamente, toda hora? Será que eu perdoo ela? Olha, tem 3 coisas que acontecem conosco. A primeira, a gente não consegue perdoar. A segunda, a gente não consegue pedir perdão. E a terceira, a gente coloca a culpa nos outros pelos nossos problemas. Muitas vezes, além de não perdoar e não pedir perdão, ainda eu coloco a culpa no outro porque eu tenho algum problema. Porque eu estou bravo. Porque eu me atrasei. Porque eu não paguei as minhas contas.
porque o trânsito está ruim, eu coloco a culpa em todos os outros que podiam ter ficado em casa, deixar só a estrada para mim, livre, né? Daí eu não ia ficar bravo. Então nós temos essas 3 fraquezas. Isso é falta de amor. Isso é falta daqueles 2 mandamentos do Novo Testamento que diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se eu amar o Senhor Deus de todo o coração, eu já não vou fazer nada dessas coisas, porque primeiro de tudo, eu vou ter que perdoar, vou ter que aceitar, vou ter que ser humilde. Mas se for o caso que eu fizer alguma coisinha errada, eu ainda vou reconhecer, vou pedir perdão, vou perdoar, porque ame o teu próximo como a ti mesmo. É isso. É isso. Aí, se você tem dúvida que você está mal no teste, é simples. É só lá em casa ter qualquer pé de galinha, que nem diz o outro, você já busca todas as sopas do passado. Ah, mas você lembra daquela vez? Sabe aquela brincadeira torta na cara? A gente é assim, joga na cara, né? Não, porque de novo, porque tu sempre faz assim. Eu estou usando nós, tá? De exemplo, claro que nós não temos problema. Nós, eu e a minha esposa, a gente é só I love you, né? Eu posso ir lá para Tailândia, já sei falar outra língua, né? Tá vendo? Gente, pensa no que Jesus fez por ti. Pensa que o amor não tem nada em troca. O amor, ele é para ser verdadeiro. Olha o que diz aí no versículo 46 e 48 ao 48. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa vocês receberão? Se eu amar quem me ama, até os tolos, até os pecadores, até os, sei lá, uma palavra feia que tem aí, fazem isso. Se eu saudar quem me saúda, ou se eu perdoar quem me perdoa, que demais que eu estou fazendo? É o que diz aí, até o 48. Versículo 46 e 48. Que mais eu estou fazendo? Que mérito eu tenho? Tem um outro versículo também, em Mateus, que fala que se... Não é em Mateus, não lembro onde é agora. Mas que se eu receber alguma recompensa pelas coisas boas que eu faço, que mérito tem? Se eu for acusado por alguma coisa que eu fiz de errado, também, eu fiz errado. Vão me cobrar, vão me condenar. Agora, se eu for cobrado, se eu for injustiçado porque eu fiz a coisa certa, opa, aí eu vou ter uma recompensa no céu. Desde que eu fiz isso fundamentado em Deus, aí eu vou ter uma recompensa no céu. Então, para nós mostrarmos verdadeiro o nosso amor por Deus e pelas pessoas, nós temos que perdoar. Nós temos que pedir perdão. E nós temos que olhar para dentro de nós e não achar que os outros vão resolver o meu problema se eles não me incomodarem. Deus sempre vai permitir que alguém me cutuque naquilo que eu preciso melhorar. Se você tem alguém da sua família, a esposa ou o marido, ou se os filhos têm os pais, que de vez em quando dá uma espetadinha, agradeça. Agradeça porque Deus colocou uma pessoa bem perto de você para te dar crescimento, para melhorar o teu caráter. Agora, se você fugir, se você não quiser, se você escapar, você vai ter problemas. Vai demorar mais e vai ter que passar por isso. A obra de Deus é completa. Não adianta a gente escapar, tá? Não adianta você escapar do propósito de Deus. Uma hora ou outra, Ele vai moldar o seu caráter. Então, aceite quando alguém te corrige. Aceite, perdoe, peça, reconheça, peça perdão se você errar. E assim é o nosso propósito na terra. Senhor Jesus, queremos entregar a Ti, o Pai, nosso coração, a nossa mente, Pai. Tudo aquilo que está em nós vem de Ti, ó Deus. E se algo não for de Ti, Senhor, que seja tirado, que seja lavado, que seja purificado. E quero pedir perdão, ó Pai, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas minhas atitudes erradas, Senhor. Perdoa cada um de nós, conduza a nossa vida, Deus. Atua, Senhor, na nossa sabedoria, nos nossos defeitos. Atua, Senhor, nasquelas áreas tão
guardadas, ó Pai, tão escondidas. Vem, Jesus, e entra lá no fundo mesmo, lá onde ninguém está vendo nada, mas que Tu conheces, Senhor. Purifica todos nós, ó Deus, e nos dá um coração aquebrantado, para servirmos, para sermos realmente pessoas que possam dar honra e glória ao Teu nome. Eu quero pedir por isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.